Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Pensamento Crítico. Hoje, neste vídeo, quero refletir com você. Qual partido me representa? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você que assistisse este vídeo até o final. Fazendo isso, você nos ajuda a chegar a mais pessoas e contribui para a formação de uma cidadania mais consciente. No vídeo passado, nós falamos da importância de elegermos deputados comprometidos com os interesses dos trabalhadores e que apoiam o presidente Lula. Falamos sobre as principais votações que estes deputados certamente irão participar. Votações que terão repercussão na vida dos trabalhadores, como a política de reajuste do salário mínimo, a reformulação da legislação trabalhista e previdenciária, as políticas sociais do governo, como a renda básica, os programas de moradia, de produção de alimentos e os investimentos em educação, saúde e geração de emprego. Falamos que é importante observarmos, antes de mais nada, o partido político ao qual este candidato pertence. Como tem sido a trajetória deste partido, qual sua origem, quais interesses econômicos e quais classes sociais eles representam. Só depois devemos escolher, o nosso candidato. Fazendo esta análise, nós podemos saber se o discurso do candidato é um discurso confiável ou se é pura demagogia. Afinal de contas, antes de você escolher em que candidato votar, este candidato, ele escolheu em que partido ele gostaria de lançar a sua candidatura. Os filiados deste partido, em convenção, eles decidem quais pessoas teriam o direito de ser candidato e representar as ideias do partido. E mais, este candidato ele terá apoio da militância e da direção deste partido. Portanto, antes de ter compromisso com você, como eleitor, ele tem compromisso com o partido a qual ele pertence. Isso é claro e legítimo, faz parte do processo democrático. Analisar o candidato como indivíduo sem levar em consideração o grupo político ao qual ele pertence e tem apoio é um erro que muitos eleitores cometem. No Brasil existem mais de 30 partidos políticos. A maioria são partidos cartoriais. Mas o que são realmente partidos cartoriais? São aqueles partidos que não possuem vida orgânica. Os filiados eles são chamados a participar apenas nas convenções eleitorais e são criados por um cacique político para defender os seus interesses ou de um pequeno grupo e que não possui um programa político claro. A maioria deles preferem ser chamados de centro. Estes partidos tendem a apoiar aqueles que estão no poder e que atendem os seus interesses econômicos ou políticos. E temos uma minoria que podemos classificar como partidos ideológicos, que se denominam de direita ou de esquerda. Estes partidos assumem uma posição política e ideológica e se situam na situação ou na oposição ao governo. Enquanto os partidos de centro contribuem para enfraquecer a luta política, os partidos ideológicos, por defenderem claramente os interesses das classes sociais, eles contribuem para uma maior consciência coletiva e, consequentemente, para o fortalecimento da democracia política. Infelizmente, o nosso processo eleitoral fortalece mais os partidos cartoriais do que os partidos ideológicos e, por isso, ele precisa ser mudado se quisermos ter um país mais democrático. Temos um vídeo do canal falando sobre isto e ele está aparecendo aqui na tela. Para uma compreensão melhor, vamos analisar os partidos políticos que lançaram candidatos a presidente e que compareceram ao debate presidencial transmitido pela Rede Bandeirantes de televisão. Neste vídeo, não analisaremos os candidatos, analisaremos apenas os partidos. Antes de fazer esta análise, se você estiver gostando deste vídeo, peço que dê aquele joinha, pois assim você estará nos ajudando a chegar a mais pessoas e também que envie este vídeo aos seus amigos e às suas amigas. Mas voltemos aqui ao nosso tema de hoje. Comecemos pela União Brasil, que tem como candidata a presidente a deputada Soraya Tronic e como candidato ao governo do estado do Ceará, o capitão Wagner. O União Brasil ele surge da fusão de dois partidos em 2021. O PSL, Partido Social Liberal, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu presidente em 2018 e que elegeu 52 deputados federais, e o Democrata, que tem uma longa história política. O DEM e o MDB são partidos que possuem a sua origem com o golpe militar de 1964. A árvore genealógica do DEM remonta
a criação da Arena pelos militares quando instituíram o bipartidarismo. A Arena ela representava o partido político da situação, que defenderia a manutenção dos militares no poder político. O MDB, também criado pelos militares, seria a oposição ao governo. Mas sobre o MDB falaremos depois. Com a instituição do pluripartidarismo em 1980, a Arena passa a ser chamada de PDS, Partido Democrático Social. A eleição de Tancredo Neves e José Sarney no colégio eleitoral em 1985, ele ocorre através de uma aliança entre o MDB e uma dissidência do PDS que viria a formar o PFL. O PDS, em 1993, ele se funde com o PDC, Partido Democrata Cristão, e forma o PPR, o Partido Progressista Reformador. Este tem vida curta. 2 anos após ser criado, funde-se ao PP, Partido Progressista, formando o PPB, Partido Progressista Brasileiro. Em 2003, volta a ser o PP, o Partido Progressista. Já o PFL, em 2007, ele passa a se chamar DEM, ou Democratas. A fusão do DEM com o PSL transformou a União Brasil no 4º maior partido do país, com a bancada de 51 deputados federais. Como podemos ver, tanto o PP quanto a União Brasil possuem DNA de direita, tanto na origem, pois são frutos da Arena, criada pelos militares, como também na defesa política do golpe militar e por um pensamento autoritário e conservador na política e nos costumes, e neoliberal na economia. Votar em candidatos desses partidos é votar contra os direitos trabalhistas e previdenciários, é votar a favor dos cortes, dos investimentos em educação, em saúde, em segurança pública e em programas sociais. É votar contra você mesmo. O candidato, ao se candidatar por estes partidos políticos, ele está não apenas concordando com o programa e pensamento do partido, mas ele está também legitimando a sua história política e comungando com a ideologia de todos que fazem este partido. Eu não sou candidato a nada, mas sempre estive filiado a partidos políticos que me identificam com a sua ideologia, com o seu programa político e com a defesa dos interesses da classe trabalhadora. É óbvio que alguém que se candidate por uma determinada sigla partidária, apoiado por toda estrutura e militância deste partido, defenderá as posições deste partido. Portanto, a melhor forma de saber se o discurso do candidato é demagógico ou não é analisando o partido pelo qual ele é candidato. Um candidato do União Brasil ou do PP que afirma defender a democracia não pode ser levado a sério. Este mesmo candidato afirmar que quer melhorar a vida dos mais pobres quando defende a aplicação de políticas neoliberais na economia só pode estar brincando e querendo nos fazer de otários. E o MDB? Bom, o MDB lançou a candidatura da senadora Simone Tebet. Ela apresenta-se como oposição ao presidente Bolsonaro, mas temos que lembrar que ela e seu partido apoiaram Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018 e nas votações dos projetos apresentados pelo governo no Congresso Nacional. Apresenta-se como uma opção contra as candidaturas de Lula e Bolsonaro, a chamada terceira via. Mas qual a história do MDB? O MDB ele surge, como disse no início, por decisão dos governos militares. Ele foi criado pelos ditadores para ser um pseudo-partido de oposição. Embora tenha sido criado para dar uma aparência de normalidade democrática do país, enquanto a ditadura ela torturava e matava os opositores ao regime, com o tempo, diversos setores e lideranças políticas que queriam o retorno da democracia pelos meios institucionais passam a integrar o partido e disputar as eleições. Com uma composição muito diversa e depois de conquistar em 1982 expressivas vitórias eleitorais, o deputado federal Dante Oliveira apresenta um projeto de eleições diretas para presidente da República. Imediatamente, as ruas são mobilizadas para exigir a aprovação do projeto, realizando manifestações e comícios gigantescos nas grandes capitais brasileiras. Mas, em 1984, a emenda constitucional ela é derrotada.
O PDS, partido governista, que tinha maioria no Congresso, vota contra. Os mesmos que viriam a formar o União Brasil e o Partido Progressista. O resto da história todos sabem. Parte do PDS forma a Frente Liberal e, junto com o MDB, elege no colégio eleitoral a chapa Tancredo Neves, do MDB, e José Sarney, do PFL. Tancredo morre antes da posse e assume José Sarney a presidência da República. Em 1986, o partido elege quase todos os governadores e mais da metade dos deputados federais e senadores no Congresso Nacional. Mas foi também em 1986 que existiu um grande racha no partido, com a saída de diversos parlamentares e governadores de estado para formar o PSDB, do qual eu falarei depois. Mesmo sem o mesmo protagonismo político que teve na década de 80, o MDB representa no Congresso Nacional o fiel da balança para que qualquer presidente possua maioria para governar. Se analisarmos os resultados eleitorais de 1998 a 2014, a bancada do MDB na Câmara varia entre 13% e 17% do total dos deputados. Mas mesmo possuindo ainda peso eleitoral, o MDB é um partido que não possui lideranças nacionais e, em sua maioria, são deputados do chamado baixo clero, ou seja, que compõem o centrão. O MDB ele não tem como objetivo disputar o poder, pois ele não possui uma ideologia que unifique, a militância. Para ele, basta fazer parte do poder através das negociações por cargos estratégicos do Estado. Tanto é verdade que ele participou dos governos Collor e Itamar Franco, os 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso, os 2 mandatos do Lula e do governo Dilma, do qual ele protagonizou o golpe articulado pelo vice-presidente Michel Temer e pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Do ponto de vista programático, é um partido ligado à elite neoliberal e de caráter conservador. Basta lembrar das declarações de voto pelo impeachment da presidente Dilma, onde votava-se pela família e não contra o suposto crime que a presidenta pudesse ter cometido. O partido ele apoiou o presidente Bolsonaro desde o processo eleitoral e em todas as votações de privatizações, de corte nos gastos, sendo inclusive dele durante o governo do presidente golpista Michel Temer, a lei que congelou os investimentos em educação e saúde por 20 anos. É dele também o programa Ponte para o Futuro, que, entre outras coisas, acabou com os direitos dos trabalhadores, conquistado com muita luta. Portanto, uma candidatura que se lance por este partido, ela está comprometida com este projeto que representa os interesses das elites financeiras e são contrárias aos interesses dos trabalhadores. Fazer o discurso de oposição ao Bolsonaro e tentando vestir a fantasia de feminista e de defensora da democracia é mera demagogia eleitoral. Com relação aos demais partidos, deixarei para analisar em um próximo vídeo para que este não fique muito longo. Bom, eu vou ficando por aqui. Aparecerá em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos. Eu sugiro que assista os 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilhe com os seus amigos, com as suas amigas. Um grande abraço e até o próximo sábado.